Olá, como vão? Graça e paz. Gostaria de compartilhar como eu tenho sido abençoada com os estudos do livro de Romanos, com respeito aos assuntos do nosso dia a dia, da nossa vida prática, né? São assuntos que muitas vezes nós deixamos passar e agora estudando mais intensamente, eu tenho tirado muitas dúvidas e que o Espírito Santo continue nos guiando e iluminando o nosso pensar. Bem, nós vamos dar continuidade aos capítulos 12 e 13. Esses capítulos, eles também formam um bloco só, porque eles falam de relacionamentos. Relacionamento nosso com Deus, com nós mesmos, com o nosso próximo, ou seja, uns com os outros, e com os nossos inimigos. E no capítulo 13, ele também fala de relacionamentos. Relacionamento com o Estado, com a lei e também o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo que é um bloco só. Vamos orar? Deus Pai, Tu és bom, amoroso e misericordioso, Senhor. Ajuda-nos a entender mais completamente alguns dos mistérios do Teu amor, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio de estudar a Tua palavra. Eu te agradeço porque um dia eu fui alcançada pela Tua graça, nós somos alcançados pela Tua graça. Agora eu quero oferecer meu corpo, minha mente, minha vida no Teu altar, Senhor. Eu reconheço que o que eu sou pela Tua graça, Pai. Ajuda-me, Senhor, a amar os meus irmãos, a servir meus irmãos de coração aberto e ajuda a vencer o mal com o bem, para viver uma vida digna do Teu nome, Pai. Peço ainda pela vida de cada um daqueles que está assistindo, participando desses estudos, que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Bem, só para relembrar, nós estamos trabalhando com esses dois livros, a Mensagem de Romanos, de John Stott, e também Romanos, Notas Explicativas, de John Wesley. Então, como eu falei, hoje nós vamos dar sequência aos capítulos 12 e 13. Eu espero que vocês já tenham lido o capítulo 12, eu vou estar citando, lendo pontualmente. Vamos fazer uma introdução, uma relembrada aqui, que do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo retrata muito fortemente o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, como prova da misericórdia de Deus para nos salvar. Agora, nos capítulos seguintes, ele vai falar do sacrifício que nós devemos ofertar a Deus como prova da nossa gratidão. Então, do 1 ao 11, falou-se da doutrina. Agora, do 12 em diante, nós vamos ver o nosso dever. Então, Paulo vai aplicar a doutrina aqui na vida diária, né? Porque as duas devem caminhar juntas. A teologia e a ética, doutrina e vida, o credo e a nossa conduta. Então, como eu aplico essa doutrina no meu viver diário? Vamos tratar, então, do nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos, nosso relacionamento com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Se a nossa vida foi transformada, isso precisa refletir nesses 4 relacionamentos que eu acabei de citar. Vidas transformadas, relacionamentos transformados. Então vamos tratar do relacionamento com Deus, os versos 1 e 2. Peguem aí capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse 1 e 2, ele implica em corpos consagrados. Lá no capítulo 6, o Paulo falava que
No passado, outrora, né, nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado, mas agora nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus e que nós devemos nos apresentar, né, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e não tomamos mais de volta, né? Então eu ofereci o meu corpo, a minha vida, e não tomo mais de volta, né? Não, ou seja, nós não pertencemos mais a nós mesmos, né? Nós fomos comprados por um alto preço e agora devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, aqui ele também fala de culto racional. Esse culto racional não é a razão em oposição à emoção, não é isso, mas é um culto lógico, ou seja, é o culto santo e agradável, como ele fala ali, que eu ofereço com a minha vida, com o meu corpo. Ou seja, não pode existir assim uma esquizofrenia, né? Durante o culto, na igreja, eu levanto as mãos, eu glorifico a Deus e lá fora eu sou uma pessoa diferente. Então tem que haver uma consistência entre o que eu sou na igreja e o que eu sou fora. Então o culto racional é aquele que existe uma coerência, uma consistência entre o que eu faço na casa de Deus e o que eu faço no meu dia a dia. Então aí sim tem valor para Deus. E também não é só deixar de fazer as coisas que eu não deveria fazer, né? Deixar de fazer o errado, mas fazer o que eu deveria fazer, né? Fazer o que eu devo fazer. Isso é oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, né? Ou seja, a minha mão precisa ofertar, ela precisa doar, a minha boca precisa abençoar, o meu ouvido precisa prestar atenção aos ensinamentos de Deus, né? E colocar em prática. Então, aqui ele fala também, além de corpos consagrados, mentes transformadas, né? Como nós vimos no verso 2. Então, há duas palavras importantes nesse versículo que eu quero destacar para entendermos melhor, que é conformar e transformar. Então, falando assim na gramática da língua portuguesa, essas duas palavras ela têm a mesma raiz, ou seja, forma. Então, não vos conformeis com este século, ou seja, com este mundo, né? E esse mundo tem uma forma que no grego aqui pesquisando traz a palavra esquema, que é a forma aparência exterior, forma que está mudando, né? E nós sabemos que a forma desse mundo ele muda toda hora. O que era certo antigamente agora é errado. Então, o que era vergonhoso ontem hoje é aplaudido, né? O que era vergonhoso hoje se aceita. Então tá mudando toda hora, né? Então ele fala aqui para nós não se amoldarmos a este mundo. Não deixe que o mundo forme a sua cabeça, não deixe que o mundo dite seus valores, não permita que o mundo formate o seu jeito de pensar, de agir e de reagir. Então agora você tem uma vida transformada, você precisa ter uma mente transformada. Você não pode amoldar, né? Tomar a forma deste mundo. Por isso que Paulo ele usa a outra palavra, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a minha mente tem um padrão absoluto para onde eu devo olhar, se fixar e prender, né? E aprender, que é o nosso padrão absoluto, é Jesus Cristo. Então, o meu projeto de vida é olhar para esse padrão absoluto e ser transformada de glória em glória até chegar à varonilidade do varão perfeito, que é Jesus, como está lá na palavra, né? Então, eu tenho que olhar para o padrão perfeito, que é Jesus, ao invés de olhar para o relativismo desse mundo. Eu tenho que olhar para o padrão perfeito. E para quê? Paulo responde para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Agora nós vamos estar prosseguindo para o relacionamento com nós mesmos, que ele vai lá do verso 3 ao 8. Se vocês acompanhem aí, no verso 3,
há o perigo de você pensar de si mesmo além do que convém. Vejam lá, 12, 3. Porque pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quantas pessoas às vezes a gente encontra, né, que gostam de se sentir, né, assim, enchem a bola, né, e ficam igual, assim, como a gente fala, né, um pavão. Chamamos isso de complexo de superioridade, né, elas acham que elas são as tais, que elas são as heroínas. Então, ele faz esse comentário, que nós não devemos nem nos elevar e nem pensarmos menos, né, de nós mesmos, né, aquele complexo de inferioridade. Então, você fazer elogio várias vezes, né, tem pessoas que fazem elogio várias vezes dela mesma, e ela é a mais sábia, a mais esperta, a mais inteligente, a mais rica. Então Paulo dá uma esvaziada aqui na bola dessa pessoa, né? Não pense de você mesmo além do que convém. Não, nem se elogie a si mesmo. Ele fala, sejam outros os lábios que elogiam você. Mas se por um lado há esse complexo de superioridade, como eu falei, por outro tem o de inferioridade. Ou seja, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, né? E lá eu lembrei da passagem, né, de Marcos 12, 29 a 31, que Jesus respondeu, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que cuidar de você mesmo, buscar ser completo para ser capaz de amar o seu próximo, né? A amar e ajudar o outro. Então, eu não posso me sentir assim inferior, não posso ser soberbo, mas também não posso rejeitar como Deus me fez, né? Então, quando eu me olho no espelho, se eu me rejeito, é como eu estivesse rejeitando o projeto de Deus. Então, eu tenho que ter uma boa autoestima, eu tenho que cuidar disso, né? E aceitar que Deus me fez assim, com virtudes, defeitos, pontos fracos, pontos fortes. E eu tenho as minhas limitações, né? Eu preciso amar a mim mesma para conseguir amar o meu próximo. E se eu entender o que Cristo, se nós entendemos o que Cristo fez por nós, então nós somos pessoas maravilhosas aos olhos de Deus. E entender também que o Espírito Santo habita em nós e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos propriedades exclusivas de Deus. Então, vamos prosseguindo lá, do versos 4 ao 8, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, ou seja, dádivas, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, aqui dos versos 4 ao 8, Paulo ele vai falar aqui da diversidade no corpo de Cristo, né? Que o corpo tem muitos membros, então ele fala da unidade desse corpo, né? É um só corpo, vários membros, mas um só corpo. Então, eu sou um com o meu irmão. Deus pede para preservar a unidade cristã. Então, Deus gera essa unidade na igreja de Jesus Cristo, no corpo de Cristo. Se a pessoa creu em Jesus, ela faz parte desse corpo. E cada um de nós é um membro diferente nesse corpo. E Deus estabeleceu uns para ouvidos, né, como está na palavra, outros para olhos, boca, pés, mãos.
Então, entender que quem nos pôs no corpo de Cristo foi Deus. Então, eu não tenho que ocupar o lugar do outro. Eu tenho que entender que um precisa do outro, né? Cada um de nós precisamos uns dos outros, né? Não existe um crente, uma pessoa autossuficiente. Lá no versículo 6, ele vai falar da utilidade dos dons, né? Quando ele fala em profecia, dom de profecia, é importante entender isso aqui. Não é trazer uma nova revelação, porque tudo que nós precisamos saber já está na palavra. Se existe alguma outra coisa, teria que estar inserido ali na palavra, né? Dom de profecia, então, é aquela pessoa que se levanta no púlpito, é aquele que se levanta, abre a escritura e expõe a escritura, né? Então, ele está exercendo o dom de profecia, como está lá em 1 Coríntios 14, 3. A pregação tem o propósito de edificar, exortar e consolar. Em 2 Timóteo também tem no capítulo 3, versículo 16, profecia e exortação da Escritura, a anunciar a palavra de Deus. Lá em 1 Pedro 4,11, falar de acordo com os oráculos de Deus, né? Falar de acordo com o que Deus já nos revelou. Lá também vamos seguindo com os dons. Se ministério, dediquemos ao ministério. A palavra ministério aqui está como diaconia, né? Que é o dom de serviço. É claro que serviço aqui não se restringe só aos diáconos consagrados na igreja, né? São todos aqueles que prestam os serviços, né? Dentro da igreja. Então, não se restringe apenas aos diáconos ordenados, mas a todos nós, né? É o dom espiritual de servir. Então, nós sabemos que tem pessoas que chegam em algum lugar e já olham e vê o que está precisando, elas têm a iniciativa de ir lá fazer o serviço, resolver. Então, o dom de servir, né? Elas não esperam ninguém pedir ou mandar. Tem o dom espiritual do serviço. Então, se você tem esse dom, dedique-se a ele. O terceiro dom, o dom de ensino, né? Ele tem a obrigação de se esmerar, de se esforçar, se dedicar, se empenhar. Essa pessoa é uma pessoa estudiosa, então ela não pode ser uma pessoa preguiçosa. Quem tem o dom de ensino tem por natureza o dom natural, gostar de aprender, porque se você aprende, você ensina, você transmite. Então, aprender, ler e trazer esse acervo de conhecimento para o povo de Deus. O que exorta, faça com dedicação. A ideia de exortação é estar aqui ao lado para encorajar. É aquela pessoa que, quando você percebe, né, o outro, que ela está para baixo, ela chega para levantar, para fortalecer. Então, se você tem esse dom da parte de Deus, se dedique a ele, né? O dom de cuidar das pessoas, de animar, de encorajar. E como isso tem sido necessário nos nossos dias, é necessário na nossa igreja. O quinto dom, que contribui com liberalidade. Aqui ele não está falando de dízimo e ofertas, mas está falando de alguém que tem o dom de contribuir, de dar com prazer, liberalidade, né? Com prazer em dar, com mão aberta. E essas pessoas, Deus dota, né, de recursos financeiros, materiais, porque ela não tem o olhar, o coração no dinheiro, mas no outro, no reino de Deus, né? Isso que ele está dizendo aqui, né? Que essa pessoa tem a capacidade de ofertar com generosidade, com liberalidade. Outro dom, o que preside com diligência, dom de presidência, né? O dom de liderança. Nós sabemos que algumas pessoas Deus dota de liderança. E observar que dom de liderança e cargo não é a mesma coisa. Tem pessoas que têm cargo de liderança, mas não são líderes. Tem outros que não têm cargo de liderança e são líderes. Então, liderança igual influência. Elas têm a capacidade de influenciar. Mas olha que interessante, né? O líder, ele absorve as pessoas e as pessoas seguem. Só que, e o líder, ele nunca é neutro, né? Ou ele é uma bênção ou ele é uma maldição. Sempre vão influenciar para o bem
ou para o mal, né? Por isso que quem tem esse dom, tá aqui na palavra, faça-o com diligência, né? Que é com cuidado, com zelo. E o último dom aqui, quem exerce misericórdia com alegria, dom de misericórdia, né? Misericórdia é jogar o coração na miséria do outro. É aquela pessoa que é sensível à necessidade do outro, tem a capacidade de distinguir quem está necessitando, precisando de alguma coisa, e ela vai até lá, né? Ela tem essas antenas, né, ligadas, como eu diria, elas percebem e elas fazem isso com prazer também, com alegria, é algo natural delas atender, né, ao necessitado. Então, após entender essa relação com Deus, com você mesmo, né, a sua imagem está boa e você coloca seus dons a serviço de Deus e seus irmãos, nós vamos para o terceiro relacionamento, que é o relacionamento com os nossos irmãos, que está lá os versículos de 9 a 16. Ele vai falar sobre o amor. Deixa eu pegar aqui o 9 para vocês, acompanhem aí. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, esse amor, ele tem que ter alguns ingredientes. Eu listei aqui, né, alguns ingredientes como sinceridade, ter discernimento, afeição, ou seja, uma ligação afetiva, honra, entusiasmo. Então, eu listei esses ingredientes, vocês vão entender. Que o amor seja sem hipocrisia, ou seja sincero. Lembrando, né, que quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, eles representavam um papel que na verdade eles não eram. Era um papel de gente santa, piedosa, com aquele ar, né, de piedade, gente que orava, aparência que jejuava, que ofertava, ou seja, aparência assim, que trazia uma capa de santidade, mas lá dentro era outra coisa. Então Paulo aqui ele está explicando que o amor não pode ser hipócrita. O que é um amor hipócrita? Quando eu chego para um irmão, eu abraço, digo que amo ele, mas lá no fundo o meu coração não está dizendo isso. Ele está dizendo, nossa, mas que coisa, né? Eu ter que abraçar essa pessoa, eu não gosto dele tanto assim. Então, quando eu chego e falo para a pessoa que a amo, mas por dentro, né? Assim, eu não quero nem ver a pessoa. Isso é ser hipócrita. Então, quando a minha boca falar o que o meu coração não está sentindo, estou sendo um hipócrita. Então, não fale o que você não está sentindo, porque Deus, ele está vendo tudo, né? Num outro contexto aqui, a palavra sincero vem do latim, que significa sincera. E nós sabemos, né, que no Oriente Médio há muitos vasos, né? A fabricação, a produção de vasos lá é algo maravilhoso. E muitas vezes nessa fábrica, né, os vasos, alguns saem rachados, quebrados, né, e ficam sem utilidade, sem valor algum, e eles têm que ser descartados. E as pessoas compram esses vasos rachados, trincados, e elas cobrem essas trincas com cera. E enganam o comprador, né? Então, quando as pessoas vão comprar um vaso, ela já pede, eu quero um vaso sem cera. Então, essa palavra sincero, que significa eu não coloquei cera na trinca, né? Na rachadura, ou seja, eu estou falando o que é de fato. E não estou escondendo as rachaduras do meu caráter nas minhas belas palavras, né? Então, o amor precisa ser sincero. Outro ponto além da sinceridade é o discernimento, né? Quando ele fala detestai o mal, apegando-se ao bem. Então, o crente, ele odeia e ama ao mesmo tempo, né? Com a mesma intensidade. Ele odeia o mal e ama o bem. E para odiar o mal e amar o bem, nós precisamos de discernimento. Porque se nós não tivermos o discernimento, acabamos amando o mal e odiando o bem, né? Odiando o que nós precisamos acolher. O terceiro aspecto é o da afeição.
No verso 10 ele fala: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Há duas palavras importantes aqui, que é amar cordialmente e amor fraternal. Amar cordialmente, não sei se vocês já ouviram, mas traz a ideia do amor estorguê. Estorguê, do grego, quer dizer afeição, que é o amor de família que os pais sentem pelos filhos. E o amor fraternal é um amor filadelfia, que é o amor de irmão. Então nós devemos amar nossos irmãos da fé como nossa família de sangue, né? Como nosso irmão de sangue. Então, família de sangue, nós sabemos que ela não é perfeita, né? E nós não deixamos de amá-los. Por isso que nós temos que amar da mesma maneira os nossos irmãos na fé. Então, Paulo explica isso, que nós devemos amar uns aos outros da mesma maneira como se fossem membros de sangue da nossa família. Além da afeição, honra, ele cita aqui, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir em honra? Paulo explica que é dar ao outro a honra, abrindo mão de você. Só a graça faz isso, né? Você dar a vez para o outro, né? Dar o que é o melhor para o outro. Então, dar honra, abrindo mão de você. Outro ingrediente, né? Entusiasmo. Lá no versículo 11, ele fala o que é ser remisso. Vamos ler lá o verso 11. No zelo, não sejais remissos, ou seja, descuidados, né? Que tarda em fazer. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, no zelo, não sejais remissos. Então, remisso dá uma ideia de tardar, né? De lerdeza, de ir devagar, né? Uma ideia de lerdo. Não seja lerdo, não seja vagaroso. Não sejais lerdos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que Paulo está nos ensinando aqui é a questão do entusiasmo. Então, nós não podemos ser apáticos, desanimados, porque muitas vezes a gente, né, alguns reclamam, domingo eu tô cansada, é o único dia que eu tenho para descansar, não vou. É aquela apatia, né? Hoje tá frio, não vou, tá chovendo, não vou fazer, não dá. E cada hora é uma coisa, você pede, a pessoa tem sempre alguma desculpa e a pessoa nunca pode. Então, isso não dá. Nós temos que servir ao Senhor com entusiasmo. Lá no verso 12, paciência, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, né? Na oração, perseverantes. O que é esperança, né? É aquilo que eu estou esperando e não chegou ainda. Regozijar-se na esperança. O que nós estamos esperando, né? Qual que é a nossa esperança espiritual? É a glória, o céu, é a vida eterna. Então, nós temos que esperar com alegria. Sede pacientes na tribulação, né? Então, aqui tribulação é um peso, é um problema que eu estou enfrentando, é algo que está me esmagando, é um problema de saúde, um problema financeiro, familiar. Então, aqui a palavra, Paulo pede, ele nos ensina para termos paciência na oração, ficar firme e não desanimar. Você está orando, Deus não respondeu ainda, mas continue firme, continue orando, perseverar na oração. No versículo 13, né, além da paciência, generosidade, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Eu creio aqui que hospitalidade, porque antigamente eles viajavam muito e a questão das missões, os missionários, e eles se alojavam em casas. Então, por isso que Paulo fala, sede hospitaleiros, né? Tenha hospitalidade. Abriguem esses missionários. Então, tem alguém na igreja passando dificuldade, necessidade, está desempregado, procurar saber se essa pessoa está precisando de ajuda, ajudar no aluguel, na luz, às vezes fazer um óculos, né, como nós temos exemplos. Então, tem alguém precisando de uma oferta, né, a gente tem que ajudar esse irmão, compartilhar a necessidade dos outros. E hospitalidade, como eu expliquei, né, amor ao estrangeiro, empenhar-se em abrir a minha casa para receber os irmãos, né, para hospedar.
boa vontade, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, né? Se alguém te fizer mal, você abençoa. Se alguém te amaldiçoa, você abençoa essa pessoa. Se alguém te persegue, você abençoa, você ora por ela. E nós sabemos que só pela graça de Cristo, né? Só pelo Santo Espírito de Deus é que nós somos capazes de fazer isso, né? No verso 15 ele vai falar de simpatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né? A palavra simpatia tem aqui pathos, né? Acho que vocês já ouviram falar, quer dizer sofrimento, dor. E sim, é ao lado de. Então, é sofrer ao lado de. E há uma palavra mais forte ainda do que simpatia, que é a empatia. É sofrer dentro, né? É entrar na pele do outro, no lugar do outro. Então, Paulo nos ensina aqui alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. E aqui nos estudos, eu vi que a psicologia diz que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Então, é mais capaz de nos solidarizarmos com o outro na dor do que celebrar com ele as suas vitórias. E isso expressa o egoísmo, né, do nosso coração. Nós sabemos que somos egoístas, né? E o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço, né? No verso 16, ele vai falar sobre a harmonia. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Paulo está explicando a questão da comunhão entre os irmãos, ou seja, o mesmo sentimento. Você me ama e eu amo você. Você cuida de mim e eu cuido de você. Você me abençoa e eu te abençoo, né? Esse é o projeto de Deus, que a igreja seja lugar de comunhão e de cura. Então, vamos fazer uma síntese aqui, sintetizando. Os versos 9 e 10, você precisa ter o coração aberto, você precisa amar sem hipocrisia, amar cordialmente, amar com amor fraternal, amor preferindo o outro em vez de você. Então, o crente tem que ter coração aberto. O versículo 13 lá, ele fala de bolso aberto, né? Compartilhar as necessidades dos santos. Não combina um crente, mão de vaca, desculpa usar esse termo aqui, um pão duro, longe de nós a avareza, que o Espírito Santo de Deus trate isso de nós conosco. A alma generosa prosperará. Se você semeia muito, você colhe muito. O bem que você faz recai sobre a sua própria cabeça. Casa aberta, praticar a hospitalidade, não fazer da minha casa um ídolo, né? Não querer que ninguém venha, ninguém pode entrar, né? A gente muitas vezes, a gente tem mania de limpeza, não pode pisar, então nós temos que ter a casa aberta, lábios abertos, ou seja, abençoar. No versículo 15 e 16, alma aberta, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Paulo aqui nos ensina como lidar com os irmãos, né? E lá vamos partindo para o 4, relacionamento com os nossos inimigos, que é os versos 17 a 21, que ele vai falar. Vamos, de 17 a 21, aqui nós vamos estudar alguns aspectos. No 17, nós não devemos retalhar. Ele fala lá, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, o que é retalhar? É guardar na manga uma oportunidade para você dar o troco em quem te fez o mal. Então, a Bíblia, né, Deus repreende isso. No versículo 18, não devemos criar conflitos desnecessários. Conflitos desnecessários, né? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, não seja um criador de problemas, não seja um encrenqueiro, né? Tende paz com os homens. Não é, aqui ele não fala a paz a qualquer custo, mas não devemos ser os provocadores de contendas. No verso 19, não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem mal.
né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O nosso papel não é dar o troco, não é vingar, não é devolver o mal com o mal. Isso pertence a Deus, né? Vingança não é conosco. Eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu devo entregar tudo a Deus, né? Ou seja, não exercer a vingança. No verso 20, não devemos guardar mágoa, mas devemos perdoar. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, né? Ou seja, não basta só não guardar mágoa, não cruzar os braços, né? Você deve abençoar, orar pela pessoa que está te perseguindo, que está te amaldiçoando, né? Orar, servir essas pessoas. É assim que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Ou seja, é a ideia, qual que é essa ideia? De você colocar uma pulga atrás da orelha, né? Porque vai levar essa pessoa a pensar, por que ele está fazendo isso comigo, né? Se eu fiz mal a ele está me retribuindo bem, o que será, né? Então, ele vai... qual que é a motivação de você fazer isso, né? O que está por trás? Então, essa pessoa incomodada espiritualmente, ela será levada a repensar a vida dela, porque você está devolvendo o mal com o bem. No 21, não devemos ser derrotados pelo mal, mas devemos vencer o mal com o bem. É o que está lá. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal não pode vencer você. Você não é o derrotado. Você vence o mal com o bem. Bem, nós tratamos até aqui, né? Vidas transformadas, relacionamentos transformados. É isso que tem que refletir o nosso dia a dia, o nosso viver. E isso algumas perguntas, né? Algumas questões para a gente pensar se essas transformações estão na minha vida reflete essas mudanças no meu relacionamento com Deus, com meus irmãos, com os meus inimigos. E então que o Senhor faça isso conosco, né? Que o Senhor restaure a nossa vida e restaure os nossos relacionamentos. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, ok? Agora nós vamos partir para o capítulo 13, que o tema é o relacionamento do cristão como cidadão de dois mundos. Então, o que nós acabamos de ver aqui em Romanos 12, Paulo abordou os nossos relacionamentos básicos, né? Com Deus, que foi versos 1 e 2, com nós mesmos, versículos 3 a 8, e uns com os outros, do versículo 9 ao 16, e com nossos inimigos, do 17 ao 21. Agora, no capítulo 3, ele analisa mais 3 relacionamentos: com o Estado, que é a cidadania consciente, nós vamos ver do versículo 1 ao 7, com a lei, né, que se cumpre a lei no amor ao próximo, que é os versos de 8 a 10, e com o dia da volta do Senhor, pois nós vivemos entre o já e o ainda não, né? Como está lá no texto, que é dos versículos de 11 a 14. Então aqui nós estamos diante de um texto, né, que trata desse relevante assunto da nossa relação com as nossas autoridades constituídas, que é um assunto bem complexo, né? Muitas vezes gera alguma polêmica, e muito provavelmente é o texto mais relevante, né, na história sobre o pensamento político, ou seja, como que nós lidamos, né, com as autoridades constituídas. Lá no verso 1, eu quero ler capítulo 13, versos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem
trarão sobre si mesmos condenação. Então aqui ele está explicando, né, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem significa nenhuma pessoa está isenta, né, rico ou pobre, culta ou indouta, todos estão submissos, né, às autoridades constituídas. Ninguém está fora dessa ordenança divina. Então, quando Paulo aqui ele fala sobre autoridades superiores, está tratando do Estado e seus representantes oficiais, tá? Ele não está defendendo nenhum governo, ele trata aqui da institucionalidade do governo. Importante entender isso aqui, né? Que a instituição de governo é uma instituição divina, em outras palavras, que Deus ele se opõe à anarquia, e Deus é a favor da ordem. E Paulo ele também não defende uma obediência servil, cega, absoluta. Vocês vão ver isso ao longo do estudo. Mas tem que ser crítica e positiva, né? Então, fica claro, portanto, que Deus instituiu primeiro a família, Deus instituiu a igreja e o governo humano. Então, Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Não de caos, não de anarquia. Então, eu quero trazer aqui para vocês alguns aspectos desse texto quanto à origem da autoridade, né? Então, Paulo aqui mostra que toda autoridade procede de Deus, não é um governo autoimposto. A ordem do Estado, seja ela qual for, né? Seja ela qual forma de governo for, procede de Deus, né? É importante entender isso, né? Porque às vezes as pessoas nos criticam, né? Ah, você viu, né? Tal governante, vocês falam que procede de Deus, mas olha a conduta dele, né? Então, olha só, o governo, a ordem, essa instituição das autoridades superiores é uma iniciativa divina. A conduta dele, se ele está fazendo algo errado, não procede de Deus, né? Então, em virtude disso, já que procede de Deus, isso nos exige algum compromisso, né? O de obedecer às autoridades. Então, nenhum cristão ele deve ser insubmisso às autoridades, né? O cristão esteja de acordo com os princípios, né? Então, todo cristão ele pode se posicionar contrário à postura ou atitude dos governantes, como eu falei, que não esteja de acordo com os princípios e preceitos de Deus que devem reger a conduta, né, desse governante. Então, nesse caso, você não está se opondo às autoridades, mas você está se opondo aos desmandos das autoridades, né? A devassidão, você está se opondo ao desregramento, né, moral. No verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, se você é contra os governantes por querer a anarquia, por querer o caos, por não se submeter, né, por não se sujeitar, então você está rejeitando não a autoridade, mas está rejeitando Deus, né, que instituiu a autoridade. Então isso vale para a família também, né? É importante. Porque quando um filho desonra pai e mãe, quando ele não se submete ao pai e à mãe, ele não está apenas desobedecendo aos pais, mas desobedecendo ao próprio Deus, né, que estabeleceu essa ordem familiar. Então, esse é o princípio que Paulo está estabelecendo aqui. E só mais uma observação aqui, né? É óbvio que, né, que um cristão ele tem o compromisso de resistir aos desmandos, né, aos exageros, abusos da autoridade, toda vez que a sua autoridade foge do seu papel. Pegando um exemplo bíblico, né, como João Batista, que resistiu a Herodes Antipas, quando ele disse que não é lícito você possuir a mulher de seu irmão. Então aqui eu pensei, né, se a igreja fosse denunciar a autoridade, né, toda vez que ela foge do seu papel. Então, eu entendo que é colocar a mão num vespeiro, né, e
a gente entende que muitas vezes a igreja não tem exercido o seu papel profético, mas bem, e imagine então que se o governo fosse imagine que o governo seja um governo totalitário, né, e proíba a igreja de pregar. O que nós vamos fazer, né? Se calar, se acovardar, se encolher? Então, a igreja tem a obrigação da desobediência civil nesse caso, né? Ela tem a desobediência civil toda vez que a autoridade civil se opõe a uma posição absolutista e quer governar e deter as consciências, né? Então a igreja tem o dever de resistir, trazendo mais 2 exemplos de 2 expoentes históricos daqui, né? Como Lutero, ele resistiu à aristocracia feudal, como John Wesley resistiu ao tráfico de escravos na Inglaterra, né? Então, Paulo não está nos mandando ter uma obediência servil, cega, absoluta, né? Mas temos que nos impor em determinados momentos, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, tá? Então, nós como cidadãos ordeiros, nós como cidadãos submissos às autoridades constituídas, nós devemos honrar as autoridades, mas no momento em que a autoridade civil ultrapassa a sua fronteira de autoridade, extrapola o seu poder de autoridade e quer domesticar nossa consciência, então cabe a nós como cristãos resistir e desobedecer. Nesse caso, devemos nos sujeitar a Deus, que é a autoridade maior e que a instituiu, né? Agora, falando um pouquinho da natureza da autoridade, que está lá nos versos 4 e 5. Vamos ler lá, né? 4 e 5, 13, 4 e 5. Visto que a autoridade é ministro, aqui ministro é como diácono de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. O 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Aqui ministros, ele já não dá a ideia de diácono, mas de vigário, né? Um representante, um servidor público, né? Porque são servidores de Deus atendendo constantemente a este serviço. Então vamos falar um pouquinho aqui, né, dessa autoridade que aqui é diácono de Deus, que é um servo. Então olha que princípio, né? Se os homens entendessem essa instituição divina, né? Aqueles que são instituídos como governantes, como autoridades, eles estão lá não para se servirem, mas estão lá para servir a Deus primeiramente e ao povo, né? E será que as nossas autoridades, via de regra, será que eles têm essa consciência, né? Eu creio que muitos não. Então esse é o princípio que rege, né? Que governa a mente. Então nós sabemos que tem muitos jogos de interesse, as políticas, né? Por detrás dos bastidores e se entendessem os princípios das escrituras, né? Nós teríamos um Estado mais justo, né? Um Estado ordeiro para construir o que é o lema da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, para aliviar, eu diria, o fardo daquele que sofre, para dar condições melhores, né? Aos menos favorecidos. Mas há algo também aqui, no verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, ele fala, olha que interessante. Então, de acordo com Paulo, a autoridade tem 2 finalidades aqui, né? De ministro, para fazer o bem, para coibir, ou seja, impedir o mal, né? Esse é o propósito, né? Que Paulo está nos explicando aqui, de fazer o bem para o povo. Então, e nós vemos aqui, né, que muitos governantes, eles não entendem
a sua missão e eles acabam extrapolando, né, como nós temos visto. Então, ao invés de eles fazerem o bem, que é o trabalho deles, né, de inibir o bem e praticar o mal, né, de inibir o bem e a prática do mal, né? Então, o papel do governante, da autoridade constituída, é promover o bem, né? Então, eu queria destacar aqui para vocês, e que bem que é esse, né? Nós podemos falar do bem espiritual, né? Falando um pouco do Estado laico. Eu acho que muitos não entendem, né? Que essa frase aqui é muito mal compreendida, né? O que a maioria comenta sobre Estado laico é como se o Estado fosse um Estado ateu, né? Laico fosse um Estado ateu, e não é isso. E a gente sabe que onde prevaleceu o ateísmo, prevaleceu o absolutismo, né? Então você tira Deus da história, sobra violência, opressão, desvalorização da vida. Então, quando se diz que o Estado é laico, quer dizer que o Estado precisa entender o seu papel e não ultrapassar as suas fronteiras, como a família, né? Que a gente tem visto o Estado querendo invadir a nossa casa. Quem que educa o filho? É a família. Então, quando o Estado ele quer entrar nas nossas casas para dizer o que fazer com os nossos filhos, ele está deixando de ser laico. Quando o Estado quer entrar na igreja e proibir a igreja, o Estado deixou de ser laico, né? O Estado precisa respeitar fronteiras das instituições divinas. Então, Deus instituiu a família, a igreja, e Deus instituiu o Estado. E Estado é Estado, né? Ele não pode interferir na área que não é dele. Isso é ser laico, né? Outro bem que o Estado precisa promover é o bem político. De um governante não querer ser dono da nossa consciência, né? O bem social, ao invés de desviar verbas, né, vai usar dos recursos que ele recolhe do povo para devolver para o próprio povo. O bem econômico, que é o ajuste da distribuição de renda. O bem moral, não usar dinheiro público para promover o que o Estado não deve promover. E o Estado também precisa ser um fiscalizador, né, da moral pública. Vamos ver, o Estado só pode exigir obediência dentro dos limites pelos quais ele foi instituído, né? Vamos ver lá outra finalidade do Estado, os versos 3 e 4. Entender algo importante aqui, né? Que Deus nos proíbe a vingança, né? Então, a Bíblia, ela proíbe pagar o mal com o mal, né? Se vingar. Em Romanos 12, 17, nós já estudamos lá, né? Não torneis ninguém mal por mal, vencer o inimigo com o bem. Agora, a vingança, nós sabemos que pertence a Deus, né? O que Deus proibiu a você e a mim como cidadão, o Estado, ele é ministro de Deus para fazer. É isso que ele está falando ali, vingador para retribuir o mal. Então, portanto, aqui quando ele fala no versículo 4, vingador para castigar. Então, o Estado tem a função e dever proibidos ao cristão. É dever do Estado nos proteger, né? Então, o governo não pode, digamos assim, ser frouxo, né, no combate ao mal. Ele não pode ser complacente no combate ao mal. É isso que a palavra de Deus fala, né? Ele não pode tolerar o mal. O mal precisa ser tão coibido quanto o bem deva ser promovido. Então, esse equilíbrio é que traz, né, justiça e paz para nós, né? Outro assunto que ele traz aqui é o assunto de espada e vingador, né? Que é muito polêmico, mas é pena de morte mesmo, né? Espada não é para se dar umas chibatadas, umas varadinhas só, não. E aqui no livro, eu achei uma explicação aqui no livro Notas Explicativas de John Wesley, né? A espada, o instrumento da pena de morte que Deus autoriza o magistrado a infligir, a impor, né? Essa é a explicação. Eu sei que esse assunto é muito polêmico, né? Mas é só a título de informação, porque nós sabemos que muitas
discussões, alguns assuntos trazem discussões vãs e desnecessárias, e a Bíblia condena, né? Nós temos que agir, falar da palavra de Deus, levar o evangelho para que as pessoas se arrependam e se convertam a Deus, né? Para que haja mudança de vida, né? Então a gente sabe que hoje o sistema privilegia não a vítima, mas o criminoso, né? E quando se fala em justiça social, direitos humanos de quem, né? Muitas vezes estão privilegiando aquele que fez o mal, né? Então, se você, falando um pouquinho mais aqui do que tem acontecido, né? Se você defende uma causa honesta, íntegra, parece que você que é um ser do outro planeta, né? E a gente sabe que para mudar uma cultura não é fácil, né? Porque a gente sabe que tem grandes ideologias por trás disso tudo. E eu indico para vocês lerem lá Tiago 5, capítulo 5 de Tiago, que ele fala da opressão econômica, né? Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então, leiam lá para vocês verem. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Qual o dever do cidadão em relação às autoridades constituídas? Lá nos versículos 6 e 7, né? Que nós devemos tributos, impostos, honra, respeito, obediência. E isso nós devemos às autoridades, né? E a gente, pensando aqui um pouco, né, num costume nosso, que é falar mal das autoridades, né? Falar mal dos governantes, e isso não agrada a Deus, isso não é correto, porque o nosso papel é orar por eles, né? Então nós devemos cumprir com o nosso dever com eles e confrontá-los quando entendermos que eles estão extrapolando, né? Então é necessário rever esse sistema de não sobrecarregar, né? Quem produz e beneficiar quem não precisa. E a gente tem visto que algo já tem acontecido, né? A gente tem visto, assim, a torneira, né, da corrupção se fechando, algo já tem sido. Se isso acontecer, né, sobra dinheiro para fazer o que é bom, o que é necessário. E Stott escreveu o seguinte aqui também para explicar um pouco mais esse assunto. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, dedicando todo o seu tempo a esse trabalho. Versículo 6, levando, né, ao pé da letra, exatamente isso, né, que nesse contexto parece significar não apenas o recolhimento de impostos, mas o serviço de Deus na esfera pública. Então a gente, né, o cristão consciente, ele submete-se à autoridade do Estado, honra os seus representantes, paga os seus impostos e ora pelo bem-estar do seu povo. É isso que Stott está nos deixando aqui. No versículo 8, né, o compromisso do cristão com a lei, que nós não devemos dever nada para ninguém, né? Então, se você está devendo alguma coisa, já pagou, você já foi a essa pessoa, né, para negociar, confirmar que você vai pagar. Então, a gente sabe que crente não pode ser mal pagador, não pode dar cheque sem fundo, não podemos assumir compromissos que nós não vamos cumprir, né? E ele fala de uma dívida que você nunca consegue pagar, a dívida do amor. Você nunca vai esgotar o limite do amor ao seu próximo. É quando ele fala, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. No versículo 8, né? E esses uns aos outros é até o inimigo, né? Então, a gente entende que o padrão de Deus, ele é alto, né? E só pela graça de Deus. Eu queria que ler para vocês o versículo 8 e 9 com relação ao nosso próximo. A ninguém, né, fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. A parte B, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei.
Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, no livro de John Stott, ele trouxe uma explicação muito bacana, como é que é o amor ao próximo, ele vai cumprir a lei. Ele fala que a mensagem de Romanos, né, Paulo cita as proibições, ele fala lá da segunda tábua da lei, que é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. A estes ele acrescenta e qualquer outro mandamento. Então, aqui ele declara que todos eles se resumem nesse preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo, tal como Jesus já dissera antes, né, lá no 9. Porque é que o amor resume todos esses mandamentos? É porque o amor, ele não pratica o mal contra o próximo. Não há menor dúvida aqui, né, de que os últimos 5 pecados proibidos nos 10 mandamentos, eles prejudicam as pessoas. Então, quando você fala não matarás, matar tira-lhes a vida. O adultério rouba-lhes o lar e a honra. O furto arranca-lhes a prosperidade. E o falso testemunho lhes rouba o bom nome, enquanto que a cobiça priva a sociedade dos ideais de simplicidade e contentamento. Então, tudo isso prejudica o próximo, ao passo que a essência do amor consiste em buscar o bem supremo do próximo e em servir. É por isso que o amor é o cumprimento da lei, né? Quando você ama, você cumpre a lei. A síntese da lei é o amor, né? O amor a Deus e ao próximo. E estamos já caminhando para o final da exposição, né? Então, nossa relação agora vamos falar do terceiro relacionamento, né? Com a segunda vinda de Cristo, que ele fala: o dia está próximo. Lá no capítulo 12, 2, Paulo nos advertiu quanto a não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, né? Agora ele nos exorta a conscientizarmos acerca do tempo, vivendo assim de maneira apropriada. Ali no versículo 11, vamos ler aqui, 13 e 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, já é hora de nos despertarmos do sono, né? Ou seja, passou a hora de dormir, a hora de acordar, de levantar-se. Sono aqui ele está se referindo àquela vida de dormência no pecado, de acomodação no pecado, a sonolência espiritual, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que no princípio cremos, né? Então ele está falando da salvação, não da justificação aqui, que abrange o nosso passado, não da santificação, né, que é o presente, mas da glorificação, ou seja, o futuro, né? Então ele é bem evidente, nesse versículo aqui, é bem evidente que o que a gente tem em mente é o nosso futuro, é a nossa salvação final, né? Você já está salvo, você está sendo salvo e você será salvo, né? Então hoje nós estamos mais próximos da glorificação do que estávamos ontem, é isso que ele está explicando aqui. No verso 12, né, ele vai falar as obras das trevas, né? Existe o pecado, os vícios, as iniquidades do nosso coração, do sistema, né, que está à nossa volta, e você vai deixando isso tudo para trás, arrancando isso tudo, né? Ele fala despojando-se das obras das trevas e colocando roupa limpa, ou seja, revestimos-nos das armas, né, da luz. Ali no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, ou seja, sem as sombras de vida dupla. Ele fala em orgias, né, todo desregramento social, sexual, bebedeira, ou seja, embriaguez, impudicícias, dissoluções abrangendo a área sexual e outras áreas da vida, como palavrões, uma vida desregrada,
não em contendas. Então você vai deixando esses relacionamentos truncados e complicados com as pessoas, né? Não em ciúmes, ou seja, você querer se apropriar da vida de alguém. Isso a gente tem que tomar cuidado também com amizades que nos monopolizam, né? Tem gente que quer ser seu amigo, mas quer que seja amigo apenas dessa pessoa, né? Que você seja amigo apenas dela. Então, cuidado, né, com manipulações. E a gente sabe que toda amizade que é ciumenta é perigoso, é doentio, né? Ciúmes é um amor doentio, possessivo. Então, ele fala aqui para tomarmos cuidado, né? E aqui ele traz essa metáfora da noite e o dia, né, das trevas e luz. Então tem a ver com o nosso vestuário e com aquilo que nós devemos vestir. Então, vamos deixar de lado as obras das trevas e revestir da armadura da luz, no versículo 12. Então, aqui é que em virtude da hora, né, convém não apenas despertarmos e levantarmos, mas também vestir-nos, né? Temos de trocar a roupa, né? Digamos assim, tirar o pijama, as vestes noturnas, as obras das trevas e colocar a armadura da luz, que é o equipamento adequado para um soldado de Cristo, né? Usar durante o dia. Afinal, né? Nossa vida, né? A vida do cristão não é um sono, mas é uma batalha, né? Da vestimenta adequada, Paulo usa, ele passa para o comportamento apropriado, né? Vestimenta adequada, comportamento apropriado. No versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, aos desejos. O que é que tem ocupado a nossa mente, né? A nossa atenção como cristão? Nós não podemos ter munição para a carne, não podemos alimentar os desejos da nossa carne. Precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, é isso que ele está falando aqui. Então, né, finalizando a nossa relação com o governo, com o Estado, que é ministro de Deus, a nossa relação com a lei, que se cumpre no amor ao próximo, e a nossa relação com a vida moral e espiritual, em virtude da brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar atentos e alertas, porque nós não sabemos a hora. Nós temos que estar vestidos corretamente, com um comportamento adequado, apropriado. Então, que Deus abençoe a todos vocês. No próximo domingo, se Deus permitir, eu prosseguirei com os capítulos 14, 15 e 16. Um abraço.